Muito bem, pessoal. Eu tô aqui para fazer um treinamento de React Carry. Para isso a gente vai precisar de muita coisa, e principalmente de um conhecimento prévio já de React Hook Form, do Zod, do Axios e saber montar um servidorzinho aqui, porque eu não vou subir um back-end só para isso, né? Então a gente vai criar um fake servidor aqui logo de início, tá? Vou aqui pegar e fazer um arquivo db.json e já estou pronto aqui, só vou colar uma lista de tarefas, tá bom? Essa lista de tarefas tem aqui o título, né? Aprender React Carry. E o outro título, aprender a fazer um to-do app, que é aqueles aplicativozinhos de lista de tarefas, tá bom? Feito isso, eu tenho que ter, lógico, o JSON Server já instalado na minha máquina, né? Aí você vai vir aqui e vai usar o comando JSON Server, menos watch. Achei que eu tinha clicado errado. Colocar o nome do arquivo que você pôs aqui, tá bom? Tem que ser o mesmo nome. E a porta onde isso vai rodar. Bom, tá rodando aqui, ele já fala que já existe. Então aqui tá tudo certo, tá bom? Então, ele tá rodando na porta 3000. Meu React não pode estar rodando na mesma porta. Se você ainda usa o Create React App, ele roda na porta 3000. Toma cuidado. Se usa Vite ou Next, esquece que não vai ter nenhum problema com isso, tá bom? Então, ele tá aqui na localidade tasks, tá? Porque ele pega o nome aqui do nosso objeto e ele passa aqui para o URL. Tá? Terminamos a primeira etapa. Qual que é a próxima etapa? Criar o nosso React, ok? Então, nós vamos fazer a criação dele com Vite. Se você não está acostumado, aí é melhor você voltar umas aulas aí e ver o que você pode fazer aí. Se você está fazendo com outro, com Next, dá o seu jeito aí. Bom, então vou abrir um outro terminal, vou deixar esse aqui aberto, tá bom? PM, create, Vite. Ele já vem vindo na última versão, então tá ok. Tem como eu fazer com o template do próprio React Carry, trazer pronto. Bom, mas a gente vai fazer do basicão que a gente já conhece. E vou instalando as coisas. Então o projeto vai ser Carinha. Vai ser React. TypeScript. Pronto. Eu vou dar um CD. Dar um npm para instalar as coisas. Aqui fora está nosso servidor, lembrando. Eu vou dar uma pausa só para não estender muito o vídeo. Bom, foi. Aí eu vou instalar tudo o que eu preciso. Provavelmente você que vai trabalhar com isso já tem grande parte das coisas. npmi, a gente tem que ter o React. Hook Form. Aí a gente vai ter que ter o Zod, porque a gente vai trabalhar com o Zod dentro do React Hooked Form. A gente vai ter que ter o Hook Form Resolver. Opa, não foi minha barra ali. Resolvers com S no final. Tá. Depois disso aqui, a gente vai ter que ter o próprio Axios. Depois a gente teria que ter aqui o último, que é o React Carry, tá bom? Também chamado de Tanstack. Muitas pessoas confundem, então eu vou abrir o site aqui para vocês verem. Tanstack. Esse site aqui é o do React Carry, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, só entrar aqui. Quando você vem aqui em Start, ele dá o comando certinho para você trabalhar com React, tá bom? Deixa eu achar aqui, ó, Tanstack Carry. Um segundinho que eu já acho. Cadê o comandinho? Cadê o comandinho? Aqui, Read Docs. Cadê Installations Quick Start? Aqui ele explica o que você precisa certinho, vocês vão até acompanhar ao decorrer eu fazendo essa mesma coisa. E aqui na instalação ele fala que é só dar esse Tanstack React Carry, que eu vou copiar aqui. Eu poderia escrever só React Carry? Poderia, tá? Ele aceita ainda. Mas, vamos colocar já o Tanstack bonitinho aqui, pra gente não errar o comando. Tá? Mas se você colocar só React Task Carry, ele aceita, tá? Uma vez eu testei, funcionou. Beleza, se tudo saiu certo, npm run dev, eu não vou ter problemas nenhum. npm run dev. Eu não vou ter problemas nenhum, vou abrir aqui o site. Tá carregando, então tá aqui, nosso vídeo funcionando, beleza? Vamos começar. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é uma separação de pastas. Não precisa ser feito da mesma maneira, mas se vocês se sentirem
que tá legal. Só copiar, né? Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai pegar e separar aqui em algumas pastas. Vou apagar essas coisas inúteis antes. Acho que o Ctrl S não tá indo. Precisa de mais força do Ctrl S. Agora foi. Acho que meu Ctrl tá ruimzinho. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas pastas. Uma pasta chamada lib. E eu gosto de ter uma pasta chamada service. O nome, se você quiser colocar API, não importa, tá bom? Tá. O que nós vamos ter dentro da pasta lib? A gente vai ter o Axios. Geralmente na pasta lib a gente tem as nossas bibliotecas que são de fora, tá bom? E o Axios ele tá vindo de fora e a gente vai utilizar ele muito. Então aqui a gente coloca ele. Por quê? Porque se um dia mudar alguma coisa no Axios, alguma configuração, eu não vou precisar configurar todo o meu aplicativo, né? Eu venho aqui na pontinha do Axios onde ele nasceu, mudo ele aqui. E aí eu não vou ter problema com manutenção, tá bom? Então constante, a gente vai criar uma API aqui. Axios.create. Ele não está reconhecendo o Axios, por quê? Porque a gente tem que importar o Axios, tá bom? Pronto. Agora se eu for escrever o create aqui, ele já reconhece, tá bom? E a gente vai passar algumas coisas para ele. A base URL, né? A base URL é aonde está localizado, né, as nossas coisas. Aqui a gente está localizado na 3000. Nossa, essa barra aqui ela é circunstancial, depende do que tem no nosso banco, né? Se a gente criar novos objetos, pode ser que essa barra aqui depois mude, né? Então a gente vai colocar qual é a base igual para todos. A base igual para todos é esse começo aqui, ó. Todos eles têm esse mesmo comecinho, tá bom? Então é ele que a gente vai pôr. Não precisa da barra, não precisa da barra não. A gente depois também ele emenda uma barra quando tiver mais coisa aqui, não tem problema, tá bom? E aí a gente vai começar agora a criar o nosso service aqui, nossas funções, certo? Eu prefiro, né, fazer num arquivo só, entende certo? Mas se você quiser separar uma pasta, criar um arquivo para cada um, escolha sua, tá bom? Então eu vou criar aqui o que eu vou chamar de task, tá bom? Porque já que é o nosso checador de tarefas, eu vou chamar cada um de task. Task é uma tarefa, tá bom? Tasks, né? Vou diminuir aqui. Opa, diminuir aqui embaixo para vocês terem mais espaço de visão. Beleza. E agora, o que eu vou fazer é importar, tá bom? Não, antes disso, vou criar uma interface. Como essa interface pode ser utilizada em outros lugares, eu gosto também de criar uma pasta. Interfaces, né? Aí aqui eu coloco o nome da interface. Task.ts. Bom, a gente vai exportar a interface task. A minha task ela vai ter um ID, que é um número, certo? Foi ponto, foi ponto. Aí ela vai ter um título, que é uma string. E ela vai ter se ela foi completada ou não. É um completire, que é um booleano, é um verdadeiro ou falso. Então eu vou perguntar, foi completa ou não foi completa? Ele não tem meio termo. Pronto. Agora eu vou voltar aqui no meu arquivo. Feito agora, eu vou começar a criar as minhas funções, né? Export function. Eu vou fazer uma função para pegar as tarefas do meu banco, tá bom? E aí eu já entro com os detalhes, ó. Só observem. Aí eu vou fazer uma outra função para criar uma tarefa lá no banco. É uma tarefa, então, tá bom? Aí eu vou fazer outra função para atualizar uma tarefa. Task. E vou criar uma função para deletar. Ou destroy, se você quiser usar, tá bom? Uma tarefa. Tá, por enquanto a estrutura delas é muito parecida, né? Porque elas são. E ambas têm um detalhe. Todas essas funções, elas não podem parar meu código só porque elas vão rodar, certo? O meu código não pode ser refém dessas funções. Então, elas todas têm que ser assíncronas.
E esse async sempre vem antes da palavra function. O que é esse async? É garantir que quando elas estiver rodando, elas não vão parar o código. Elas vão assim, ó, elas vão funcionar e quando elas estiverem prontas, elas fazem a entrega delas, do que elas tinham que fazer. Quando elas estiverem prontas, elas não vão parar o mundo para ver elas funcionando, tá bom? Pronto, chegamos nessa etapa. Agora o próximo. Eu gosto de tipar as funções. Se você não gosta, é um problema seu. Eu gosto de tipar. Então, aqui, na pegar tarefas, eu gosto de colocar depois dos dois pontos. O que é depois dos dois pontos? É a resposta desta função. Se eu estivesse colocando aqui dentro, é o que essa função precisa receber. Se eu estou colocando aqui nesse lado, é o que essa resposta vai me dar, tá bom? Não o que ela vai receber, mas sim o que ela vai me dar. O que ela vai me dar, lá do banco de dados, é uma promessa, tá bom? E uma promessa não de qualquer coisa, mas ela vai me dar uma promessa do que é uma task. E não só uma task, mas uma lista do que é uma task, tá bom? E isso tudo é uma tipagem. Então, a gente deixa ela aqui quietinha. Deixa eu ver se tá certo. Ele deu erro aqui. Porque ele não tá devolvendo nada. Calma, ele vai devolver. Eu vou tirar esse erro aí já. Então, essa promessa de uma task no plural, porque são. A gente vai pegar várias tarefas, é uma lista dessas tarefas, tá bom? Então agora eu vou começar a montá-la aqui, estruturalmente. Então eu vou ter uma constante, que vai ser minha resposta. Response. Que vai ser o que eu vou receber, de novo. Então, como é uma função assíncrona, eu estou apontando, eu esqueci que eu não estou com o dedo aqui. É uma função assíncrona, eu tenho que jogar um await, ou seja, eu estou esperando. A hora que você estiver pronto, você me dá. Eu estou esperando, await, tá bom? Estou esperando. O que eu estou esperando? Que você vá lá na API GET, ou seja, lá naquele API, aquela função que eu criei lá com o Axios. Quando você fizer uma função GET, aí o GET vai perguntar, tá? Em qual rota eu vou fazer essa... Em qual rota eu vou fazer? Aí a gente volta para o nosso servidor para a gente olhar, né? Onde que é a rota? A rota tasks. Bom, super simples, ó, o que tem depois da barra. Então eu vou aplicar o get na rota tasks. Bom, eu posso colocar sem barra, com barra, mas a gente colocou com barra aqui, então. E aí, esse API get novamente a gente tem que tipar ele, né? O que ele vai trazer para a gente? O que ele vai trazer? Lá nesse API get, eu espero que ele me traga uma lista das tasks. Eu espero isso, tá bom? E aí, depois que ele pegou essas tasks, eu quero que ele me retorne a resposta com conteúdo dentro. Porque só a resposta ele vai me trazer várias informações do HTTP, como se está tudo certo, qual foi o protocolo, que hora. Não, eu quero só o conteúdo dessa resposta. Pronto. E aí ele já sabe, ele já vem vir tipado. Então quando você for colocar no seu código, ele já sabe até quais os elementos que vão vir no seu código. Ele vai te dar aquele IntelliSense para te ajudar a completar tudo que vai vir. Pronto, nós temos o nosso objeto response aqui. O vídeo vai ficar longo, já se prepara, viu? Create, vamos lá. O create é muito parecido com esse cara aqui, então eu vou até copiar. Vamos lá. O create tem uma response? Tem, eu vou receber alguma coisa, eu posso colocar lá no banco para receber alguma coisa. Tá? Geralmente é um ok, tá tudo certo. Só que aqui não é um get, né? Porque eu estou criando, é um post, certo? E aqui muda um pouquinho. No post eu não estou fazendo isso aqui mais. Eu não estou querendo receber algo lá. Eu estou mandando algo para lá. Ainda vou mandar para os tasks. Só que agora vem outra pergunta do post. O que eu estou mandando, tá bom? O data. O que eu vou mandar? Então, se eu preciso mandar alguma coisa, eu preciso receber alguma coisa aqui para eu mandar. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa na função, eu preciso receber alguma coisa. O que eu vou receber nessa função? Eu já disse. Eu vou receber uma data. E o que é esta data? Eu vou tipar agora. E aí vem um negocinho que às vezes vocês não aprenderam, é bom aprender agora. Eu quero trazer na data a task, do tipo task. Tá, então você não precisa colocar esse sinal de maior e menor, os chevrons, porque é só colocar task, do tipo task. Não, porque esse tipo task, quando a gente vai mandar, vamos lembrar que o nosso banco de dados está fazendo o ID sozinho, no auto-incremento. Então, quando eu mandar desse formato task, ele automaticamente vai incluir o ID. E a gente não tem o ID mandando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma propriedade do TypeScript chamado omit. Ou seja, eu vou omitir. Vai omitir o quê? Coloca uma vírgula e fala para ele, ó. Eu vou omitir o ID. Então, diminuindo para vocês verem. Então, eu vou enviar uma data para esse create task. Essa data, ela é o task, só que sem o ID. Então, ele vai vir aqui e vai consultar. Tá, é tudo menos o ID. Vai pegar essa parte aqui.
E aí eu não preciso criar um novo objeto, tá bom? Porque muita gente cria, acaba criando. E aqui no teste, como eu disse para vocês, ó, o API Post espera receber alguma coisa, que ele vai receber a data que a pessoa colocar quando ela puxar essa função. Então a pessoa vai inserir uma data aqui quando ela estiver usando essa função lá do outro lado. Tá lá, a gente já vai ver mais para frente, quando a gente usar essa função, ela vai inserir uma data. Essa data obrigatoriamente vai ter que ter todos os elementos do task, ou seja, obrigatoriamente ela vai ter que ter um title e um completed, certo? Exceto o ID, porque a gente colocou um omit, né? E aí ele vai mandar pro nosso back, e esse back vai trazer uma resposta qualquer pra gente, que a gente não, que vai ser o response dado, provavelmente o corpo que a gente está mandando aqui, ele vai confirmar, e se der um erro, ele também vai retornar um erro, tá bom? Perdão. Vamos dar sequência. O próximo é a mesma coisa? A mesma coisíssima. Deixa eu copiar até aqui. Colar. Ele é muito parecido. Novamente, a gente vai atualizar, a gente precisa saber o que a gente está atualizando. E dessa vez, a gente pode atualizar o ID? Pode, não deveria, mas pode. Então, se você quiser colocar... Porque geralmente, quando a gente vai mandar, a gente manda junto o ID. Então, pode deixar a data aqui, dessa vez, com o ID. Porque a gente não vai alterar o ID, mas a gente vai enviar para ele o ID, tá bom? Então dessa vez é o task completo, ok? E aí a gente não vai fazer um post, a gente vai fazer um put. Se vocês olharem na internet, existem dois métodos. Eu vou até colocar aqui para vocês, né? Put versus pep. Ver se tem uma imagem. Aqui, tá perfeito. Vamos lá. O que é o put? O put quer dizer que obrigatoriamente eu vou ter que trocar todos os campos, tá bom? Tá, mas e se eu não trocar todos os campos? Então, você vai ter que pelo menos mandar o mesmo campo lá para o banco. Então, o put, obrigatoriamente, você tem que preencher. Então, faz de conta que você tem um formulário com 10 campos. Todos os campos terão que ser enviados, os 10 campos, certo? Ah, mas não mudei nada. Mas você vai ter que enviar o valor. Mudando ou não, o valor vai ter que ser enviado, certo? Esse é o put. Agora, o patch. O patch, eu posso enviar o formulário faltando partes. E ele vai entender que ele tem que pegar o antigo valor e reescrever, permanecer, tá bom? É isso que é a diferença. Os dois servem para fazer updates, os dois. Mas cada um na sua função. O put vai te obrigar que você preencha todo o formulário e envie para ele todo o formulário, independente se ele mudou ou não, tá bom? E o patch, ele vai te... Ah, você quer preencher tudo, preenche, mas eu preciso só do que mudou. Que ele vai mudar e o restante que você não enviar, ele vai automaticamente escrever de novo o que estava antes. Pronto, explicado isso, então, agora eu vou continuar aqui. Deixa eu dar uma pausa rapidinho. Pausei aqui para atender um telefone, perdão. Mas tá faltando coisa. Calma aí, calma aí. Não acabou. Não acabou de maneira alguma o update. Porque o update, ele não precisa saber só aonde que ele vai. Porque o que você quer atualizar? Você acha que o computador vai fazer um misticismo? Ele vai pegar a bola de cristal dele agora. Ele vai falar: pelo tipo de informação, acho que ela vai trocar a Maria por João. Não é assim que funciona, tá bom? O computador precisa passar aqui, ó, na rota. Quem é que ele precisa alterar? Para isso, ele precisa de algumas informações, né? Então, ele precisa que na rota seja passado... Eu vou alterar já, calma, calma. Tem gente que já está falando, não é aspas. Eu vou alterar. Ele precisa receber a data.id, tá? E aqui deixa de ser aspas, né? E passa a ser ternário. Perdão, ternário não. Passa a ser template string. Deixa eu ver se alterou no meu teclado. Não alterou. Muda de novo. Foi. Certo? Por quê? Novamente, vou explicar de novo. Ele vai acessar essa task, a rota de task, que tem todas as tasks lá. Mas ele não vai alterar todas, que não é isso que ele vai fazer. Ele vai acessar o ID da que você está passando para ele. Então, desta data toda que está passando, lembra que eu falei que você vai passar a data toda? Porque o ID vai ser pego por aqui. Ele vai pegar este ID, né? Ele não vai alterar o ID. Ele vai pegar o ID que está lá naquela data e vai acessar aquela linha específica que está aquela tarefa, e ele vai jogar a nova data por cima daquela tarefa. Então aquela tarefa específica vai ser alterada. Por quê? Porque eu estou passando para ele qual é a tarefa que eu quero mudar. Tá bom? Aqui continua igual. Se tiver uma resposta lá no nosso back-end, ele vai retornar. Se tiver um OK, mudou, ele vai trazer isso para a gente. Tá bom? E a última é a mesma coisa? Sim. Com as mesmas ressalvas. Agora, para deletar, eu não preciso enviar coisa nenhuma. Para deletar, eu só preciso responder uma pergunta. Quem é que eu estou deletando? Tá bom? Então eu vou passar para ele o ID, que é um número.
Eu esqueci de mudar o teclado. Certo? E aqui, novamente, no mesmo template string, eu só preciso passar para ele só o ID. Ah, mas por que não data.id? Porque aqui nós tínhamos a data completa e dela nós estávamos retirando daquele conjunto de dados o ID. Agora não. Agora a gente está pegando somente o ID que vai ser passado e tacando aqui. E a gente não precisa enviar nenhuma informação, certo? E aqui não é mais put, aqui é delete. E aí a gente conseguiu terminar as 4 operações de uma task. Você pode separar isso aqui por arquivos, por passo. Eu prefiro salvar por temas, entendeu? Se eu tiver produto, se eu tiver usuário, se eu tiver, sei lá, estoques. Então eu prefiro separar isso aqui numa página só do que ficar criando uma pastinha fazendo get, create. Porque a gente acessa aqui e tem tudo que tem a ver aqui. Novamente, se você quiser fazer isso dentro de uma pasta API, também fica semanticamente entendível. É uma opção sua. Acabou? Claro que não. A gente vai dar. Se você quiser pausar o vídeo aqui, respirar, tomar uma água, agora é a hora que eu também vou pausar aqui antes de continuar, tá bom? Então, já voltamos para você ver se é um segundo. Pessoal, dando sequência, né? Eu vou mostrar para vocês que nada parou de funcionar ainda, né? Vou abrir aqui a página. Eu acho que eu fechei ela. Ou ela tá aqui ainda em algum lugar. Tá, ela ainda tá funcional aqui, porque ela está em branco, porque a gente tirou todas aquelas coisas, né? Então vamos continuar. Agora aqui na main, aqui existem algumas opções, tá bom? Deixa eu apagar aqui as coisas. Aqui existem algumas opções na main. A gente pode fazer a instalação do React Carry aqui, ou pode fazer aqui no app, em volta do app todo. A posição, onde, fica a critério de vocês para se localizar. Eu vou fazer aqui na main, só para deixar o app meio livre para eu trabalhar, tá bom? Mas você faz onde você quiser. Aqui então, eu vou fazer uma constante. Lembrando, pode fazer isso na app. Repetir de novo. Carry client. Geralmente a gente faz esse nome. Ah, quem foi que disse isso? A documentação do React Carry. Em algum lugar aqui, se você ficar andando aqui, ó. Quick Start. Bom, Carry Client. Não sou eu que estou inventando, tá bom? E aqui eles fazem até no app. A gente vai fazer aqui. Só para satisfazer os loucos aí que devem estar reclamando que eu não estou fazendo no app. Tá bom? Mas dá para fazer lá. Que o app vai ficar tão lotado por ser uma aula rapidinha. Tá, e esse Carry Client tem o quê? A gente vai criar uma nova instância do que seria um Carry Client. Eu poderia explicar aqui no vídeo, ficar horas falando, mas imagine que é um contexto. Tá bom? Ele cria um contexto compartilhável com todo o seu projeto, tá bom? Só imagina que é isso, é muito mais que isso. O React Carry, ele é muito extenso. E se eu fosse vocês, eu pegava e via um vídeo sobre a importância do React Carry, porque ele faz uma mudança gigantesca naquele negócio que a gente ficava fazendo use effect, use state, faz pra cá e faz pra lá, faz uma manobra pra quando vai atualizar. Ele é perfeito, tá bom? E como a gente viu lá, em volta de tudo, porque tem que ser em volta de tudo, tá? Vocês não podem simplesmente ignorar esse fato. Deixa eu baixar aqui. Eu esqueço que meu teclado não tem o Alt pra ficar baixando. Pronto. E aqui a gente vai fazer o React Carry Provider, né? Então, Carry Client Provider, certo? Mesma coisa aqui embaixo. E o Provider, ele espera receber qual é o cliente dele. O cliente dele a gente acabou de criar, é o Carry Client. Ou seja, este carinha aqui vai segurar toda a instância e esse carinha vai prover tudo para todas as telas, tá bom? É assim que a gente começa. Então, novamente, se quiser fizer lá no main, porque já está em volta de todo o app, escolha sua. Tá bom? Então, vamos começar a montar nosso app aqui, que ele vai ficar grandinho, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é explicar para ele como é que é o Zod. Então, vamos para cá. Const task schema igual a z.object. E não tem o z, por quê? Porque eu não importei ainda o Zod. Agora tem, olha que bonito. Então aqui no object a gente vai fazer assim, tá bom? Agora que eu percebi que eu não verifiquei se meu áudio tá baixo ou alto. Então eu vou, só por precaução, vou dar uma aumentadinha. Se estiver estourando aí na cabeça de vocês, só abaixar, que não tem nada a ver com isso. E aí, o que a gente espera ter aqui? A gente espera que tenha um title, lembra?
A gente vai obrigar ele a escrever um title, que é um z-string, tá? Que ele deve ser de no mínimo um caractere, né? A gente não tem títulos menores que isso. E se caso a pessoa não colocar um título, aqui vem a mensagem de erro. Título is required, ou seja, o título é requerido, né? E a gente também tem o completed. O completed, ele já é do z.boolean, tá bom? Não tem mínimo, boolean é sempre boolean, tá bom? Pronto, acabamos aqui o teste esquema. Tá, e agora? Agora, a gente vai começar a introduzir a ideia para vocês do que seria, né, o React Carry. Olha que legal. O React Carry, né, ele pode agora pegar todas as coisas que tem lá no nosso banco. Como? Olha como é que é fácil. Eu crio uma constante com algumas coisinhas que eu venho aqui, que é do próprio React Carry, tá bom? E a gente vai usar uma carry. Para usar uma carry, primeiro eu tenho que dar um nome para esta operação, né? E esse nome é como ele vai se localizar ali, de qual tarefa que ele está fazendo naquele momento, o React Carry, né? Em qual parte ele estava mexendo. Então, por exemplo, pode que a gente estava mexendo com esportivos. Aqui a gente colocaria esportes, né? E ele entenderia que esta carry específica que a gente está trabalhando é sobre esporte, porque eu posso dar nomes diferentes aqui dentro, eu posso fazer alterações que vocês vão entender só depois, tá bom? Então só fique com isso em mente. Então aqui eu tenho que dar um nome único. Como eu estou mexendo com tarefas, eu vou colocar tasks. Bom, esse nome único é para ele identificar as operações que ele está fazendo sobre aquilo que ele está fazendo, né? Como tudo aqui vai envolver task, é só task. Se eu tivesse mais operações, aqui eu mudaria um pouquinho, tá? A gente vai pegar as tasks. Oh, a gente já criou essa função, sim. No React Carry, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, que eu não importei ele até, né? Importar, pronto. Primeiro é o nome único, certo? Depois do nome único que ele está reclamando. Deixa eu ver se eu trouxe o lugar certo. Use carry. Use carry, certinho. Depois eu vejo porque ele está reclamando, tá bom? Então, eu trouxe aqui que eu quero que ele faça as tasks, né? E eu quero que ele pegue da função getTasks, tá? E aí, o que ele vai ter? Ele vai ter uma data. A gente vai receber uma data. Várias informações de tasks. E aí, ó que legal, o React Carry já traz uma segunda opção, chamada isLoad. O que é esse isLoad? Deixa eu ler aqui de novo porque ele tá dando nenhuma sobrecarga. Acho que é porque ele vai querer que eu coloque em chaves. Tasks, talvez é assim que ele quer. Deixa eu ver aqui no React Carry o que mudou, o que não mudou. Carry key tá certo. Ele quer que anuncia, tá bom. Então, vou colocar aqui entre chaves, tá bom? Aí a carry key dele agora, sim. Vamos lá. A carry key dele. Eu coloco aqui a chave, tasks. E depois, agora sim, a carry function, ele quer que especifique o que é TypeScript, tá, gente? A carry function dele eu coloco. A carry function dele já está pronta, é o getTasks. Pronto. E aí ele vai me dar o data, que eu vou chamar esse data, ó, esses dois pontos eu estou chamando esse data de tasks. Porque vai que tivesse várias informações que eu tivesse pegar nessa mesma página. Aí eu ia ter várias datas, né? Só data. E aí esse nome ia se perder. Então eu não estou tipando, eu estou chamando, eu estou trocando o nome de data para tasks. Assim como se eu tivesse vários loading nessa página, eu poderia colocar loading das tasks. Tá bom? Se eu tivesse vários loads, eu numeraria eles diferente para a gente não se perder. E eu tava falando desse loading, o quanto é legal, né? Por que ele é legal? Imagina que você tá lá com as suas tasks, né? E elas não carregaram. O sload já é essa função que já recebe o alerta, ó, pum, não carregou, cara, não carregou. Ele já deixa o sloading true. E aí você já pode decidir o que você vai fazer, certo? A partir desse sloading. Olha que legal. Então você pode colocar aqui embaixo já, por exemplo, um if. Se tá carregando, eu não vou retornar a página que tem embaixo, porque eu não tenho dado. Eu vou retornar, por exemplo, um P loading carregando. No caso da maioria das pessoas normais e sensatas, elas colocam um retorno, elas começam a ativar os skeletons.
né? Elas colocam pro a página de Skeleton entrar em cena. É isso que é legal. Aí o Skeleton já fica funcionando em tempo real assim que sua carry não chegou, ou não carregou, ou demorou. Beleza? Mas vamos voltar porque eu tenho que montar todas as outras funções. Essa aqui foi só pra gente trazer, né, essas datas. Mas agora a gente tem que criar as outras funções, que é as funções de criar, de atualizar e blá blá blá. Elas são chamadas de mutations, tá bom? O que é uma mutation? É qualquer coisa que pode chegar a ser alterada, tá bom? Geralmente são ações que criam, atualizam, deletam, que vão meio que mexer com o cachê do React Carry. Então, para essas funções, é legal a gente aprender um pouquinho sobre mutation. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, entra lá no site do React Carry, dá uma lida sobre mutation, que ele vai precaver de que nenhuma informação que eu estou mandando para fora seja alterada, tá bom? Então, vou criar uma const create task mutation. E deixa eu ver se eu dei play lá no... Ah, o OBS tá rodando. Eu já levei um susto pensando... Já pensou, eu tô falando meia hora e não tô falando nada? E aí eu faço o use mutation, tá bom? Novamente, o que o use mutation precisa? Primeiro, ele precisa de qual que é a função que ele vai rodar, tá bom? Ele vai rodar a função... Opa, esse aqui não tem essas chaves. É por causa do outro, o outro me confundiu, perdão. Ele vai rodar a função create task. Tá bom? Vírgula, certo? E aí a gente vai passar para ele o onSuccess. O que seria esse onSuccess? É quando der certo, quando funcionar, quando rodar. O que vai acontecer? Bom, quando a gente tiver sucesso realmente, no sucesso, a gente vai chamar o carry, client, invalidate carries, e vai passar para ele o tasks. Tá bom? O tasks é como a gente chamou lá na nossa. Ele está reclamando do filtro agora. O que ele quer agora? Deixa eu ver se ele abre aqui. Carry key, tá bom. Tasks. Pronto. Agora deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Não tem propriedades. Depois eu arrumo isso aí, depois eu vejo o que é. Mas ele está reclamando da tipagem. A gente arruma depois, tá bom? Por que o tipo em comum? O use mutation pode ser void. Depois eu mudo isso aqui. Enfim, próximo. A gente vai criar também o onUpdate. Ele é muito parecido, então vamos copiar. Trazer aqui. Novamente, para que serve o mutation? Para precaver que nada vai dar errado quando a gente enviar nossos dados, tá bom? Só para isso. Ele vai impedir que a gente cometa, que pessoas cometam erros no decorrer, tá bom? Mesma coisa, ele vai mexer lá no tasks, próximo. Agora o delete. Delete task. Mais uma função pronta. Agora a gente vai para o nosso React Hook Form montar. A gente já tem todas as funções prontas aqui. Eu só vou dar um pausa para verificar essas funções aqui que está dando. Por exemplo, aqui eu sei porque é que eu não chamei ela. Aqui eu sei que é porque eu não chamei ela. Aqui eu não chamei ela, mas essa aqui eu tô com dúvida, tá bom? Então eu vou dar uma checada antes de dar sequência. Eu, como boa pessoa, vim aqui olhar e assim como o outro também tá errado, ó, tem só um sutil erro aqui. Então vamos fazer a alteraçãozinha. Aqui, ó. Qual que é a alteraçãozinha que eu vou fazer? Aqui ele também abre chaves igual ao outro, então eu não estava tão doido, né? Ele também abre chaves igual ao outro. E aqui vem a mutation fn, é porque eu estava procurando também a carry function, né? E aí não dá, né? E esse aqui é o do create task, beleza? E eu estou copiando sim na caruda ali de cima, tá bom? E aí, o onSuccess, que eu falei erradinho, vamos corrigir, porque aqui a gente não tem medo de errar, mas sim de já apontar o próprio erro e assumir. Esse onSuccess, o que ele faz? Ele faz a função de refetch. O que é refetch? Se ele tentou enviar, se ele bateu lá no... Se ele fez... Tá, deu tudo certo até aqui, certo? Ele mandou, mas bateu lá e não deu certo quando ele chegou lá. Então, esse bateu lá e não deu certo, simplesmente, aí ele vai tentar refazer de novo.
isso existe um tempo, um processo. Esse tempo é controlável por você nas configurações, tá bom? Então, já que tudo isso é igual, eu vou copiar daqui, tá bom? O que ele está reclamando? Ele está reclamando que eu não posso especificar. O que eu fiz aqui então de errado? Ah, ele abre também umas chaves aqui. Tá bom. Vamos corrigindo. O onSuccess é uma função anônima que abre umas chaves, chama o carry client a invalidate carries, passa a carry key para ele. Tá certo agora. O que ele está reclamando? Ah, acho que eu escrevi errado, viu? É, tô botando um C. Pronto, pessoal. Só um segundo. Bom, com isso em mente, já para agilizar, eu vou copiar todo esse carinha aqui e colar nos demais, porque só o que muda é a função, tá bom? Então aqui a função é a de update, aqui a função é a de delete. Agora sim, tá tudo bonitinho. Agora eu gostei. E esse aqui não existe. Tem que apagar, senão eu esqueço ele aqui. Novamente, se você quiser colocar esses monte de negócio num outro arquivo, exportar, fique à vontade aí para você decidir o que você vai querer fazer com isso aqui, tá bom? Agora, respirou? Respirou, porque não dá mais tempo de respirar depois. Vamos começar com o React Hook Form. Abaixo, é, perdão, o if com returns, tá? Sempre que você tiver um if com return de alguma coisa, ele sempre fica por último, tá? É uma regra. Porque ele é a última coisa que vai acontecer no seu código. Então ele tem que ficar por último. A gente vai criar uma constante que vai pegar algumas coisinhas, algumas ferramentas do nosso useForm, tá bom? Se você já aprendeu isso aqui, ó, pode pular essa parte, ignorar, né? Você pode ser feliz, né? E aí, esse cara, o que que ele vai ter, né? Uma coisa que a gente esqueceu lá em cima, né? Quando a gente está montando o Z-Object aqui, a gente, depois dele, deveria definir um type, tá? Esse type é o tipo do formulário, task form values, pode ser assim, ou task form type, você escolhe. Que ele é o Zod inferindo o mesmo tipo do task schema, certo? Então ele vai pegar toda essa tipagem aqui. Então ele vai pegar o title, que ele considera uma string, tá? Ele vai pegar uma complete, que ele considera um booleano, mas é um Zod booleano, tá vendo? E o title aqui ele considera um Zod string. E ele vai inferir esses tipos aqui. E vai criar esse objeto pra gente chamado como que deve ser o formulário, certo? E aqui no useForm, esse formulário obrigatoriamente vai ter que ser desse tipo, certo? Então para isso a gente vai colocar aqui o task form values, tá bom? Se ele não seguir esse padrão, ele nem ocorre. Opa! Certo. E o que, que vai ter nesse cara? Ele vai ter o resolver dele, tá? O resolver dele vai ser daquele Zod Resolver que a gente baixou, que é desse aqui, ó, do hook, do arroba hookform, alguma coisa, tá bom? E a gente vai atacar para ele o task schema, né? Que são aqueles lá que a gente colocou validação, né? E a gente tem que colocar qual que é o valor inicial. Não é obrigatório, mas a gente vai colocar aqui que os valores padrões iniciais, né, caso não tenha nada, ele vai ser o título vazio e o completed como false. Pronto. Acabou? Lógico que não. A gente tem que colocar as coisas que a gente precisa aqui, ó. A gente precisa do register para cadastrar cada um dos nossos formulários. A gente precisa do handle submit para enviar esse formulário. A gente precisa do reset, caso a gente queira limpar esse formulário. E a gente precisa do form state. No caso do form state, a gente não precisa dele todo, não. A gente só precisa dos erros, para a gente apontar os erros que tem no formulário. Feito isso, acabou? Quase, quase. A configuração está quase acabando. A gente vai criar uma constante para explicar para ele como é que vai funcionar o nosso submit.
tá bom? E o nosso submit, ele... Eu vou fazer constante não, vou fazer função, tá? Então, function submit é on submit. Tá, o que que a nossa onSubmit vai receber? Ela vai receber uma data, lembra? Que a gente precisa sempre enviar uma data para todas as nossas funções aqui, ó. Ah, mas a gente não colocou aqui o que que a gente vai ter que... Ele sabe que ele tem que receber alguma coisa, gente, ó. Ele já espera, tá vendo? Ó, receber um id number, porque lá na nossa função tá assim. Ele espera receber uma data, tá vendo? Tudo que a gente já criou lá antes, ele sabe que ele tem que receber. Então não se preocupa, tá? Então aqui no onSubmit a gente tá falando, ó, a gente vai mandar uma data para você, onSubmit. E ela vai ser do tipo do formulário, tá bom? Então a gente vai mandar praticamente o que tem no formulário. Tá, e quando eu fazer o onSubmit, automaticamente eu estou criando algo. Se eu estou criando algo, eu vou chamar minha mutação de criação. Então agora eu chamo o createTaskMutation, tá bom? E eu falo para ele, ó, você vai fazer o mutate, né? Os dados é a data, né? E quando você tiver no onSuccess, ou seja, depois de rodar, depois de funcionar, depois que tudo acontecer, você faz o favor para mim e reseta o formulário. Olha que legal. Então depois dele mandar para frente os dados, ele já vai limpar o formulário pra gente. Não é um negócio legal de se fazer, de se aprender? Pronto. Respirou? Eu respirei. Eu vou tomar uma água, vou dar uma pausa aqui pra você. Não vai ser uma pausa, vai ser diretão. Mas se quiser parar também, pare também. Bom, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai elaborar, né, finalmente o nosso Task Manager. Vou fazer um H1 aqui. Então, nosso Task Manager. Pense aqui num form. E aí, aqui, vamos lá. Tem que ter cuidado com o Form Action, porque se tiver um botão dentro de um Form Action, ele vai tentar fazer o submit da página, né? E a gente já sabe que a gente tem que ter uma função aqui chamada onSubmit, né? Essa função é aquela função que a gente pega direto do nosso React Hook Form, tá? E dentro dela a gente passa a nossa função. Então a gente vai passar para ela a nossa função onSubmit que a gente já tem. E aí a nossa função onSubmit, ela vai receber os dados desse formulário, né? Já que ele está dentro do handle submit, que é do React Hook Form, ele não vai deixar a página atualizar, entendeu? Tudo isso vai ser simplificado. A gente vai ter um input aqui. Esse input vai ser text, né? A gente vai colocar um placeholder aqui de, por exemplo, título da task, né? Task title, né? O name a gente não vai colocar, nem o ID, porque a gente vai ter o register aqui, tá bom? A gente vai colocar aqui o register, né? E aqui dentro do register a gente vai colocar que esse é o title. Pronto, nós já temos o primeiro input, né? A gente tem que colocar também a mensagem de erro aqui, caso a pessoa não preencha, né? Então a gente vai colocar o errors aqui, ponto, title. Vai colocar que se existir esse erro e apenas se existir, a gente vai ter uma tag P aqui. E nessa tag P a gente vai imprimir o nosso erro que a gente criou lá em cima, tá bom? Então a gente imprimiu errors.title.message. Aquele que a gente fez quando a gente criou lá o Zod, tá lá em cima. Então você dá uma olhadinha lá. Feito isso, a gente tem mais um, que dessa vez a gente precisa de um label aqui, né? Que é agora o... Na verdade, eu vou colocar o label só semanticamente, mas não precisava. Porque agora a gente vai ter aqui um outro input, né? Do tipo checkbox. E o que é o checkbox? Você coloca ou não coloca, né? Checkbox. Tá? E eu vou colocar o register dele aqui. Que é o completed. Então ele vai falar se sim ou se não, né? E o label a gente vai colocar aqui, ao lado do checkbox. É o completed. Né? Se estiver completo, ele vai checar. Se não estiver completo, ele não vai checar. E antes da gente fechar esse form, a gente vai colocar um button. Esse button do type submit, para ele ativar o onSubmit lá em cima, tá bom? Submit. E ele vai ter o adicionar task. É porque é isso que a gente vai fazer. A gente vai adicionar uma task toda vez que alguém clicar aqui. Vamos ver só como é que tá ficando.
Tem uns errinhos aqui, mas ele não vai interferir em nada, né? Então vamos dar uma olhada no nosso código. O que tá dando lá? Vou dar um F12 aqui para inspecionar. Ele tá dando um erro no carry provider, mas a gente já vai arrumar isso aí. Ele tá falando que a gente não setou nenhum carry. Deixa eu dar uma olhada. Cliente carry. A gente setou sim. Vou tentar colocar um. Se ele está reclamando, vamos colocar aqui. Pronto, ele tá reclamando só porque tá na mesma página, tá? É bobeirinha, tá bom? Não é nada de se importar. Então vem aqui agora, né? E ele faz a função, né? De enviar nossa teste. Então se eu criar aqui um título novo e clicar em adicionar, completed, cliquei em adicionar, né? Vou investigar agora, inspecionar, vim no console, ele tá falando que não tem nada, então a gente vai acreditar. Vai continuar como não tendo nada, tá bom? Deixa eu olhar no nosso... Aqui ainda não chegou nada, então nada foi alterado. Não, ele mudou. Ele tá enviando. Só que ele deveria limpar o formulário. Ele não limpou o formulário. Cadê o onSubmit? Quando der certo, ele faz o reset. Por que que ele não deu? Deve ser por causa da mesma besteira dos outros. Depois eu vejo porque ele não deu reset, tá bom? Mas era pra ele dar o reset assim que ele mandasse um título novo, tá? Mas ele tá recebendo já lá no back-end, porque se a gente olhar aqui, ó, um título novo 1, ele tá criando aqui e o ID ele tá fazendo aleatório, tá bom? E se eu tirar aqui e fazer um título novo 2, 3, e que eu não completei essa ação, né? Tá aqui, ó, false, tá bom? Eu não completei essa ação. Ele tá conseguindo capturar esse elemento, tá? A gente fez agora a parte de enviar, né? Tá tudo certo ali. Falta as outras partes, né? Então aqui embaixo do formulário, vou colocar um H2, lista de tarefas. Não, tem que colocar eu esqueci em inglês. Task list, né? E o que que é esse task list? A gente vai colocar aqui um L com todas as tarefas que a gente tem, né? Para isso a gente vai mapear. A gente tem os tasks. Ah, de onde surgiu esses tasks, né? A gente tem a variável tasks lá em cima, gente. Só vocês vão acompanhar aqui, ó. A gente chamou o data de tasks. Então a gente não precisa colocar a palavra data, a gente coloca tasks, tá bom? A gente vai mapear ela. E aí a gente vai chamar cada conjunto de uma só task de task, né? O que eu fiz? Abrir parênteses, nanana, mais uma. Aí pronto. Para dar o return. Então, e aí a gente vai fazer um LI, né? Cada um vai ter um LI que precisa de uma key. Esse LI, não vamos esquecer, senão o React fica reclamando que todas as tags são iguais. É uma task ID. Né? E como a gente mapeou o que a gente está recebendo, lembra que a gente mapeou lá no get o que a gente está recebendo? Aqui ele já sabe, né, o que a gente está recebendo. A gente não precisou colocar um tipagem nem nada. A gente vai fazer um spam. Esse spam aqui é apenas para decoração, eu vou colocar um style, mas se quiser não fazer, porque é bobagem, tá? É só pra gente ter alguma coisa. Vou colocar um text decoration aqui. Somente quando a task tiver completed. Se ela tiver completed, eu vou colocar um line true. 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 Escreve assim, ó. Aí eu não vou lembrar. E se ela não tiver, ela não vai receber nenhum text decoration, tá bom? Bem simples, tá? E aí eu vou colocar dentro desse spam
um task.title. Eu vou receber o título dessa task, tá bom? Bem simples, bem rápido. Quem já mexeu, map, tranquilo, porque eu estou recebendo os dados, tá bom? E aí, eu vou fazer um button. Porque aqui também pode acontecer, né? De eu, sei lá, querer mudar, né? Eu querer colocar algo diferente, que a minha task não está completa. Atualizar a minha task, né? Aqui é um exemplo, eu poderia ter um campo aqui, recebendo valor, e esse valor eu poder alterar. Não importa, tá? Eu estou dando um exemplo de uma coisa mais fácil aqui. Então eu vou dar um clique, esse botão, e quando eu clicar ele, eu quero que ele faça o update task mutation. Sempre usando uma mutation, não vamos esquecer. Sempre que a gente estiver usando aqui embaixo é a mutation já. E eu vou fazer a mutate dela, né? Eu vou pegar uma cópia da task que eu tenho, uma cópia inteira. E se eu cliquei nesse botão, eu quero que o completed ele seja o contrário do que estava antes. Então eu vou fazer um update direto lá no meu banco, falando, ó, não está mais completo, tá bom? Beleza? E aqui, dentro desse botão, eu coloco se ele está completo ou não. Então, task.completed. Se sim, eu coloco desfazer, né? Se não, eu coloco completar. Simples. Agora vamos para o último aqui, que é o de deletar. Lembrando, você podia fazer aqui um input. Esse input ter o value recebendo o antigo task title. E aí você poder alterar e ter um botão para enviar, entendeu? Você pode fazer isso tranquilamente. Isso aqui é só uma base para vocês terem noção do React Query. A partir daí, pensamento de vocês, do que vocês vão fazer, deixar de fazer. É uma base, tá bom? A gente vai fazer um clique aqui também. Opa. Opa. Eu esqueci que segurar o botão não funciona. Tem que ficar batendo no botão até chegar no lugar. Teclado 60% é isso, gente. É uma delícia. Quando você decora os botões. E um trauma. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer o delete. Novamente, lembra de fazer o delete mutation, porque a gente já configurou o mutation. E a gente vai fazer a mutação dele. E o tipo de mutação que eu vou fazer? Eu preciso passar um ID. Então, eu vou passar o task.id. Né? Porque se eu quero deletar, quem eu quero deletar é sempre aquela pergunta, né? E aí dentro do botão eu vou colocar um delete, podia ser um ícone, delete, né? Pronto, usei. Agora deixa eu ver quem está faltando, né? Ele está reclamando do carry client. Deixa eu olhar aqui no... É, o carry client... Ah, é porque eu já não estou mais usando o carry client. Eu vou ter que exportar aquele perdão. Vou ter que exportar esse carry client, porque ele não está mais aqui. Na verdade, eu posso criar um carry client novo também nesta página. Não tem problema. Não tá dando erro nenhum. Então aqui, tá vendo? Ó, tá completo. Se eu clicar, ele tem que descompletar, né? Era pra ele tá indo. Deixa eu ver aqui. Ele não tá dando erro nenhum. Deixa eu ver se o delete tá indo. Ah, eu já sei até o que é. Rapidinho. Ó, gente. Vamos lá. Ele tá com React Carry. Então o que acontece? Que hora que ele vai mudar? Quando ele vai mudar? Você tá entendendo? É isso o que o React Carry apresenta. Ó. Por exemplo, eu clicar aqui em Completed, ele tinha que mudar em tempo real. Só que ele está configurado para só mudar quando eu trocar a visão, ou seja, quando eu ir para uma outra página e voltar, mesma coisa o delete já. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente está inserindo, também ó, a gente vai configurar para ele quando é que o dado está velho, tá bom? E eu vou dar uma pausa, respirar, e você também vai dar essa pausa e respirar para a gente trabalhar nisso daí. Então, já voltamos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu estava testando, lógico, antes de apresentar para vocês, né, é que nós estamos tendo um pequeno problema aqui. Vamos lá. Se a gente usar esse carry client aqui, ele não vai ter os dados de toda a aplicação, só o imediato. Então a gente vai buscar o carry client
e vamos botar para exportar esse cara aqui, que ele está pegando diretamente aqui e passando para todo mundo, né? Feito isso, segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai configurar, vamos importar ele aqui primeiro. Quando é que esses dados dessa query se tornam obsoletos, tá? E aí você coloca aqui o famoso stale time, tá? É quando ele vai se tornar obsoleto. Você pode colocar que ele se torna obsoleto imediatamente a partir do momento que ele já está ali. Ou você pode colocar que ele se torna obsoleto a cada 10 milissegundos. Eu não sei se é milissegundos, se é segundos, tá? Depois vocês dão uma olhada. Mas é assim, eu fiz uma alteração no meu banco. A cada quanto tempo você quer que ele traga de novo as informações? Que ele mude, que ele... Entendeu? É esse stale time aqui que vai configurar isso. Se você colocar 0, que é imediato, se a gente tiver várias trocas de informação, você já sabe que vai pesar em algum lugar, né? Fique cientíssimo disso. A outra configuração que você pode colocar, você não viu quando eu estou trocando de tela, ele está fazendo alteração? O nome disso se chama Refresh on Windows Focus, tá? Você pode desativar ou ativar isso, que é colocar se quando alguém sair da página e voltar, se vai ter os dados alterados. Às vezes não é interessante, já pensou? A pessoa, sei lá, não tinha completado, saiu, voltou, os dados mudou, né? Às vezes não é legal, né? Então, vê caso a caso quando é que você vai usar o Refresh on Windows, tá? Mas eu gosto de deixar ligado que quando eu troco de tela, a atualização é imediata. Agora sim, eu coloquei o Stale Time, coloquei o Refresh on Windows, coloquei que ele vai receber lá o nosso Carry Client de longe, né? Agora, se eu fizer uma alteração no banco, é imediata. Imediata, certo? Tá vendo? E aí, ele já cai no banco e já cai aqui na nossa tela em tempo real com o React Carry. Certo? Nosso banco está sendo alimentado. E aí vem a dúvida, né? E se eu alterar o banco, né? Se eu vim aqui no banco e criar uma nova entrada manualmente, porque pode ser que alguém crie um teste lá, né? Salvei. Será que vai para a página? Vai para a página de forma imediata. Por quê? Porque a gente colocou que o stale time ele está zerado, né? Então ele cai de forma imediata. Se você fazer o atraso daquele stale time, acho que colocar 2000, que deve ser milissegundos, então deve ser 2 segundos aqui. Então agora quando eu for deletar, ele ainda está imediato, mas as informações que foram chegando no banco, ela vai demorar alguns segundos para elas se tornar obsoletas aqui. Então ele não vai recarregar o tempo todo, tá bom? Com isso a gente termina essa primeira parte, é extensa, é grande e já dá para entender muita coisa, né? Então, pessoal, valeu, falou, até mais.